A paz do Senhor a todos os irmãos, professores e alunos da tão abençoada Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Canoas Norte. Enfim, chegamos então, a mais um final de trimestre e o tema da lição de hoje nos fala sobre o cativeiro de Judá. Diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo de número 36 e versículo de número 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Queridos irmãos, foi falado tanto neste trimestre sobre erros, falhas que o povo de Deus cometeu na sua caminhada, na sua trajetória. No tópico 1 e no tópico 2, que nos fala sobre as advertências dos profetas e a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Queridos, nós sabemos que o profeta Jeremias foi um dos profetas também muito usado nas mãos de Deus para falar com o povo. O profeta Jeremias, no seu chamado ministério da vida e do ministério profético de Jeremias, tiveram passagem 5 reis. E diz a palavra do Senhor que neste período havia muitos falsos profetas, falsos mestres, que profetizavam aquilo que o povo queria ouvir. A palavra de Deus nos diz que o profeta Jeremias, como um homem temente a Deus, servo fiel ao Senhor, falava aquilo que Deus queria que o povo escutasse, mostrando ao povo aonde estavam errando, aonde estavam pecando, as coisas que estavam desagradando ao Senhor, mostrando ao povo aonde eles estavam sendo desobedientes ao Senhor. Mas o povo escutava aos falsos mestres, porque isso agradava os seus ouvidos, isso agradava o seu coração, isso agradava ao seu ego. Sendo eles, então, o povo escolhido de Deus, nunca iria acontecer nada contra eles. No tópico 3 nos fala sobre alguns motivos que levaram Judá ao cativeiro. Pecados terríveis como o pecado da idolatria, que é abominável aos olhos do Senhor. Pecados como o derramamento de sangue inocente. Pecados como o pecado da corrupção, como o da injustiça social, entre outros pecados, que no decorrer do tempo, dos anos, o povo foi fazendo, cometendo, desagradando a Deus e assim assinando, vamos dizer assim, a sua sentença, não crendo naquilo que Jeremias profetizava e tentava, mostrando através da palavra do Senhor, tentava falar para eles, mas crendo naquilo que agradava aos seus ouvidos, naquilo que agradava aos seus olhos. Também na nossa lição nos fala sobre a teimosia do rei Zedequias. Por que a teimosia do rei Zedequias? Porque em determinado momento o Senhor, através do profeta Jeremias, dá uma orientação ao rei Zedequias. Nos diz aqui na nossa revista, assim: caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Diz assim a nossa lição. Jeremias fala e traz uma palavra de Deus ao rei Zedequias, para que ele se rendesse ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor. E nos diz então que ele não aceitou aquilo que Jeremias havia falado para ele. Jeremias estava sendo usado pelo Senhor naquele momento e falava isso para ele, para que, quem sabe, a sua integridade, a sua vida, fosse poupada, até mesmo o que haveria de mais grave para acontecer com a nação do Senhor, a nação de Deus, o povo de Deus. E de fato foi ao contrário o que aconteceu. Zedequias não deu voz a Deus. Eu, olhando e analisando um pouco sobre este ponto, sobre este tópico, eu fico pensando que o rei Zedequias
perdeu a sensibilidade. Ele estava sem sensibilidade ao que, meus irmãos? A voz de Deus. Trazendo para o nosso momento, para os nossos tempos, como é terrível quando o homem, quando a mulher de Deus perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas como assim, irmão Rudinei? A sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Quando Deus, através da sua palavra, fala conosco. Quando através da sua palavra o Senhor fala conosco e o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. Como é terrível para um ser humano, para o homem ou a mulher, que um dia até então sentia, escutava a palavra de Deus e através disso via que era Deus, a sua voz estava falando com ele ou com ela. E em determinado momento ele perde isso. Eu percebo que o rei Zedequias havia perdido esta sensibilidade. Ele sabia que Jeremias era um homem de Deus, mas não deu valor àquilo que Jeremias havia advertido, havia orientado a ele. Também nos diz a palavra do Senhor que no decorrer da lição entendemos que tudo isso aconteceu com o povo de Judá, como falamos, através dos pecados, da desobediência, entre outros, mas também porque havia uma religiosidade sobre o povo. Por que eu digo isso? Porque o povo tinha confiança em que o templo de Deus estava com eles. Deus estava no templo. Eles eram o povo, a nação escolhida pelo Senhor. Então nada iria acontecer com eles. Ninguém era imbatível a eles. Eles tinham uma proteção divina. Só que para que isso acontecesse de fato, Deus, no decorrer dos anos, mostra aos profetas, e mostrava aos profetas, que o povo precisava ser obediente aos seus mandamentos, à sua palavra. E no decorrer desses tempos, o povo foi se esfriando, foi perdendo esse sentimento de respeito, de temor a Deus, mas ainda ao mesmo tempo crendo que eles eram o povo escolhido e nada poderia acontecer com eles, pois o templo do Senhor estava com eles, estava em Jerusalém. O templo do Senhor era considerado como, podemos dizer assim, um amuleto para o povo daquela época. A confiança deles, a fé deles devia estar em Deus, no Criador, mas não estava no templo. E também estava no sentimento deles em que eles eram o povo escolhido de Deus e nada poderia acontecer com eles. Nos diz a palavra do Senhor também que por um período de 18 meses, Jerusalém foi sitiada, foi cercada pelo exército babilônico. E neste período, eles usufruíram daquilo que tinham de estoque dentro das suas casas, como alimento, como água. Só que neste período de 18 meses, que entendemos até que foi uma estratégia do exército babilônico, o alimento, a água foi cessando, foi acabando. E a fome, o desespero e o medo começou a tomar conta do povo de Deus. E através disso aconteceu uma brecha em que então o exército consegue invadir Jerusalém e então começar a destruição de toda Jerusalém. Ali a matança tomou conta. Ali o sofrimento foi terrível. Ali a cidade santa foi queimada e destruída. O templo do Senhor foi destruído, foi saqueado. E ali então a glória do povo escolhido de Deus caiu por terra. Por quê? Pela desobediência, por não crer em Deus, não ter fé em Deus, não seguir os seus mandamentos, não seguir as suas leis, não seguir aquilo que o homem servo fiel de Deus, que era Jeremias,
estava falando por muitos anos ao povo. A glória do Israel cessou. Você consegue imaginar aquele momento em que o fogo, a fumaça, a destruição, a miséria toma conta de uma nação que é escolhida pelo Criador dos céus e da terra? Nos dias que nem então, neste período, está muito descrito no livro de Lamentações de Jeremias, onde a matança, o cativeiro, a peste, a pobreza foi terrível naquela época, naquele momento. Onde muitos foram mortos, onde muitos foram levados cativos, aprisionados, onde muitos foram, ou melhor dizendo, perderam seus familiares, perderam seus entes queridos. Você consegue imaginar naquele momento em que o povo que escutou grandes milagres que Deus fez para livrar o povo do Egito, e entre outros grandes milagres que Deus fez, agora é dizimado pelo exército babilônico? Você consegue imaginar o pensamento do povo judeu naquele momento, naquele desespero, vendo todos sendo mortos, sendo açoitados, sendo levados cativos, passando fomes, misérias? No livro de Lamentações, Jeremias descreve tudo isso. A situação era tão terrível que diz a história, a palavra de Deus, que as mães cozinhavam os seus filhos para comer os seus filhos. Ao ponto que chegou o povo de Deus, pela desobediência e por perder a sensibilidade, como falei no início, a sensibilidade de que Deus falava através de Jeremias. Como é terrível quando nós perdemos a nossa sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, trazendo para os nossos dias. Como é terrível quando nós perdemos a sensibilidade de irmos ao culto e muitas vezes não percebemos o Espírito Santo de Deus falando conosco através da sua palavra, advertindo-nos, nos trazendo muitas vezes algo para pensar, para trazer para o nosso coração, para a nossa vida, para fazer uma autoanálise de como nós estamos na presença do Senhor. Será que estamos fazendo o que Deus quer? Será que estamos fazendo o que os nossos olhos querem? Será que estamos fazendo o que o nosso coração quer? Será que de fato estamos fazendo a vontade de Deus? Ou estamos com o pensamento do povo de Judá, em que fomos escolhidos pelo Senhor, então nada pode acontecer de mal para nós. Fomos escolhidos por Deus, por Cristo Jesus na cruz do Calvário, então podemos fazer qualquer coisa. Será que os nossos pensamentos são estes também, muitas vezes? E em meio a toda essa situação, em que agora os olhos do profeta Jeremias estavam vendo tudo aquilo que Deus, através dele, estava falando, através da sua boca, com o povo, ele vê isso acontecendo à sua frente. Morte, destruição, assassinato, entre outras coisas terríveis mais que aconteceram com o povo de Judá. Agora estavam sobre as suas vistas. Nos diz também assim a conclusão: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos nós crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Ela não tem fim. Novas são a cada manhã. E no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, 22, 23, Jeremias descreve talvez um dos versículos, alguns, dos versículos mais lindos e maravilhosos, em que muitas vezes eu acredito que eu e você fomos tocados
pelo Espírito Santo no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, que diz assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Querido irmão, professor, aluno da EBD, as misericórdias do Senhor estão sobre mim e sobre você todos os dias. Todos os dias. Que o Espírito Santo, que eu tenho certeza que está falando ao teu coração neste momento, venha tocar no teu coração. E você venha entender que eu e você precisamos ter a nossa confiança, a nossa fé no Salvador. A nossa confiança, a nossa fé no nosso Criador. Precisamos obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Precisamos caminhar firmes, fortes, triunfantes na sua palavra, em caminhos de santidade, de pureza, de amor, para que um dia nós possamos estar na Nova Jerusalém com o Senhor, para que um dia nós possamos receber o nosso galardão das mãos do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. As misericórdias do Senhor, assim como ainda, apesar de tudo o que aconteceu, foi sobre Judá, foi sobre o povo, ainda que sobrou o povo de Jerusalém. As misericórdias do Senhor, todo dia, como nós lemos, a cada manhã ela se renova. Quando você abre os seus olhos e expira o ar dos seus pulmões, as misericórdias do Senhor estão sobre você. Eu queria agradecer a todos os alunos, a todos os meus companheiros professores da Assembleia de Deus Canoas Norte, pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito em cada classe, em cada palavra, na sua preparação para dar a lição da escola dominical. Eu queria agradecer e queria pedir a bênção de Deus sobre você. Eu queria orar junto com você, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, Senhor, por mais esse trimestre que o Senhor tem, Senhor, nos dado, Pai. E sabendo e encerrando e entendendo que as tuas misericórdias, Senhor, têm sido sobre as nossas vidas, Pai. Eu clamo a Ti neste momento, Pai, e peço a sua bênção sobre cada um desses professores que estão aqui nos escutando neste áudio, neste vídeo, Senhor. Abençoa a vida deles, abençoa o seu ministério, Senhor. Abençoa a sua família, a sua chamada, Senhor. Que através dos seus lábios, através dos seus ensinamentos, ó Pai, as suas classes venham prosperar, venham crescer. E que através das suas vidas, Senhor, os seus alunos venham ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Assim como eu sinto a Tua presença neste momento, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um deles, Senhor. E agradeço até aqui, Senhor, o que o Senhor tem feito nas suas vidas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que venha um novo trimestre e que a bênção e as misericórdias do Senhor estejam sobre nós. Deus abençoe a todos.